Saudações a todos da Rede Vida. A tecnologia gera impactos profundos, intensos e extensos. Entender como a tecnologia influencia a família é o foco de hoje. Francisco Daut da Veiga nasceu no Rio de Janeiro. Médico formado na UFRJ em 71, pratica psicanálise clínica desde 1978. Escritor, tem vários livros publicados, inclusive O Aprendiz de Liberdade. Com bom humor, simpatia e amabilidade comunicativa, recebeu a Rede Vida para uma entrevista exclusiva sobre família e tecnologia. Doutor, falando um pouco sobre os efeitos da tecnologia na estrutura familiar, o que a gente tem de positivo, o que a gente tem de negativo? Como que o senhor avalia, a tecnologia na estrutura familiar? Olha, Gabriela, eu estou aqui, desde que você me fez essa pergunta, revirando a minha cabeça para achar coisas negativas. Por que, Cacilda? Você sabe a história da faca, né? A faca, ela é boa ou ela é ruim? A faca, né? A faca faz parte da tecnologia. A faca é boa porque ela corta bife e abre barriga para tirar o apêndice inflamado. E ela é ruim porque ela assassina pessoas. Mas é a faca que assassina as pessoas? Não, não é a faca. É quem usa a faca. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Aquilo que se aplica para a faca se aplica para qualquer tecnologia. Não é a tecnologia que é boa ou é ruim. É o uso que a gente faz dela, né? Então, se você tem uma criança, por exemplo, que você acha chato ser pai, acha chato ser mãe, e que aquela criança puder te deixar sozinha, e você entrega todos os aparelhos eletrônicos para ela se entreter, para não te encher o saco, ok, ela vai ficar lá isolada do mundo. Quer dizer, isolada do mundo não, ela vai conhecer um mundo muito fechado, muito difícil de entreter relacionamento com mais alguém. Mas isso daí não é a tecnologia que produziu. O que produziu isso foi quem está criando a criança, que está tirando a oportunidade da criança interagir de um outro jeito e aprender outras linguagens. Ela só estará aprendendo a linguagem eletrônica dos tablets e dos telefones celulares. E aí, então, você vai dizer, o que houve? A tecnologia fez mal? Não, ela fez mal nada. A tecnologia estava lá. Ela foi mal usada. É simplesmente isso. Agora, outra situação em que você tem a tecnologia ajudando para caramba, hoje em dia, por exemplo, eu digo assim, se o marido e a mulher querem fazer uma DR, se eles forem sentar um com o outro para dizer assim, agora diz aí o outro se defende, aí o outro corta o outro. Eu digo, pega um e-mail e escreve aquilo que você realmente tem vontade de dizer, com calma, com carinho, com cuidado, de uma maneira que o outro possa ler sem se ofender, possa pensar no que você disse, possa avaliar direitinho, tenha tempo de absorver e tenha tempo de responder. Então, olha a tecnologia aí funcionando como uma maravilhosa maneira e ferramenta do entendimento melhorar entre os casais, né? Ok, tá bom. Como ele disse, a tecnologia pode também deixar as pessoas vulneráveis para saber da vida própria que o outro leva longe dos olhos, né? Pode funcionar como espião. Mas, novamente, o que está acontecendo aí é a tecnologia sendo mal usada. Só isso. Então, eu reviro a cabeça para pensar por que a tecnologia em si pudesse ser negativa para a vida da família. Eu só vejo o mau uso da tecnologia ser negativo para a vida da família. Agora, em relação a isso que o senhor falou, do ciúme, por exemplo, então, na verdade, a tecnologia, a forma como a pessoa vai usar essa tecnologia diz muito sobre a própria índole, as próprias características da pessoa, né? Exatamente, Gabriela, exatamente. É a mesma coisa da faca.
Você pega a faca e você passa a manteiga no pão, o outro pega a faca e dá uma facada nas costas do outro, ou assalta com a faca, faz alguma coisa horrorosa com a faca. O que a faca está dizendo? Ela está simplesmente sendo o espelho da índole da pessoa. Existem os passadores de manteiga, existem os assassinos. Então, é a mesma coisa em relação às outras tecnologias. Totalmente. O que nós precisamos nos centrar, de fato, é na formação das pessoas, é no estímulo à virtude. No estímulo à virtude. Você faz parte de uma rede vida, que é uma rede que é uma propagandeadora das virtudes, porque é assim que se chega no céu, não é isso? Então, você está investindo na generosidade, você está investindo na capacidade de compaixão, de entender o outro, você está investindo num coração aberto, numa riqueza de espírito. Isso daí é uma beleza. E você investe isso com a tecnologia. Este negócio que está me filmando nesse momento vai trazer para as pessoas que estão em casa, você que está me ouvindo em casa, você vai estar imediatamente ouvindo, por causa da tecnologia, uma defesa de valores bonitos do espírito. E que é isso que faz você fazer cada vez melhor uso da tecnologia. É isso. Você pode usar a tecnologia para hackear as contas de banco, entrar, roubar velhinha, fazer o diabo a quatro. Ok, mas é como você disse anteriormente, é um espelho da índole da pessoa. Agora, o que mudou hoje em dia, assim, a gente pensando numa família antigamente, uma família agora? O que mudou na família por causa da tecnologia? Muita coisa. A principal é que a fonte de informação que as crianças têm e que a família dispõe, antigamente era muito centralizada em poucas fontes. Então, você poderia ter, vá ler a Bíblia, vá ler e ouça a palavra dos mais velhos. Veja isso. Hoje em dia, você tem uma quantidade, por causa da tecnologia, você tem uma quantidade de fontes de informação imensa. Então, você tem elementos, e, novamente, a informação aí serve. Se a pessoa estiver curiosa, você tem elementos de enriquecer o espírito de uma maneira extraordinária. Você tem elementos de debate, de conversa, e uma conversa em que a voz da autoridade não se sobreporá à informação de maneira geral. Ninguém vai dizer, é assim porque eu disse. Não, espera um instante, pai. Não é assim porque você disse. Eu vi na televisão que uma coisa completamente diferente. E aí vai argumentar, o que significa um equilíbrio de poder, uma troca de posições de poder mais parecidas com a própria democracia. A democracia precisa ser um regime onde todos tenham acesso à educação, à informação, a oportunidades semelhantes. A tecnologia é crucial para isso. Eu estava pensando outro dia, hoje em dia você tem, vamos já ver, uma escola como aqui perto São Vicente, ou como lá no centro São Bento, ou Santo Inácio, lá em Botafogo, que são escolas excelentes. Você pensa no tipo de educação, a Gabriela foi aluna de Santo Inácio, que nem eu. Então, você pensa no tipo de educação que a gente teve, Gabriela. Agora pensa numa criança em Quixeramobim, pensa numa criança no meio da Amazônia, pensa no tipo de educação que ela tem dentro desses lugares menores e mais pobres. Isso produz uma desigualdade enorme e isso pode ser vencido pela tecnologia. Você já imaginou uma criança em Quixeramobim, numa escola pública, com um tablet, com um tutorial para aprender aquilo que a gente aprendeu no Santo Inácio? Professores do Santo Inácio dando aula em Quixeramobim através do tablet.
Oh, que coisa linda! Isso daí é trazer oportunidades iguais para o país inteiro. Isso daí é o fundamento da democracia. Caramba, isso é um espetáculo e é um espetáculo por causa da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que essa democracia da sabedoria, posso dizer assim, ela diminui um pouco a autoridade da família, porque a criança acaba tendo também acesso a outras informações, mas, ao mesmo tempo, as famílias mais pobres, elas acabam tendo as mesmas oportunidades que as famílias mais ricas também. Segunda parte da sua pergunta, concordo completamente. A primeira parte, em relação à autoridade, eu discordo completamente. Por quê? Porque existem duas autoridades: a autoridade de mando e a autoridade de saber. A autoridade de mando, aquele mando de um pai forte que impõe uma coisa absurda sobre os seus filhos, essa vai para o brejo. Essa, com a tecnologia, ela vai para o brejo cada vez mais. Mas a autoridade de saber, não. A autoridade de saber que leva em conta a capacidade de inteligência de uma criança, de entender que aquilo que está lhe sendo mandado serve para ela, essa daí só faz aumentar. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, a minha filha subia no peitoril da janela, e, em vez de eu dizer para ela, desce daí já, eu dizia, perigo, cuidado, dodói grande. Ora, o que quer dizer isso? Ela sabe o que é perigo, ela sabe o que é cuidado, ela sabe o que é dodói e ela sabe o que é grande. Então, o meu comando está entrando diretamente na inteligência dela, ela está absorvendo aquilo e imediatamente fazendo uso daquilo em benefício próprio. E ela estava respeitando por causa disso. Os pais que investem na autoridade de saber serão respeitados sempre. Os pais que se apegam à autoridade de mando, rapidamente eles vão ser desqualificados, com o auxílio da tecnologia. Por quê? Porque o papai acha que o homem não pousou na Lua, o papai é idiota. Caceta, pô. Então, essa coisa é também bacana pra caramba, porque a autoridade do saber é base da democracia. A autoridade de mando é base do autoritarismo. Então, isso daí é mais um benefício da tecnologia. Eu estou achando ótimo. Novamente, é aquilo que você disse. O que vai depender é da índole de quem a usa. E também de uma questão do próprio ensinamento. Como que os pais ensinaram, o que os pais ensinaram para os filhos e como eles aprenderam isso, né? Vai influenciar também na forma como eles vão usar essa tecnologia. Completamente. Novamente, é aquela história. Os pais interessados em que a tecnologia venha aumentar a sabedoria, eu acho lindo o termo filosofia, porque o termo filosofia, se é traduzido do grego para o português, ele se traduz como amor à sabedoria. Filosofos significa amor à sabedoria. Então, numa família onde existe apreço pela sabedoria, isso daí atinge a todo mundo. As crianças absorvem e elas vão adorar e vão respeitar esses pais e vão cultivar esse aprendizado, essa capacidade de aprendizado. Eu estava comentando agora há pouco, você ter alguma dúvida, parar e dar uma olhadinha no Google para poder saber o que uma coisa é, o que alguma coisa não é. Olha, Cacilda, você sabe que hoje em dia, Gabriela, você sabe como é sessão de psicanalista, né? 50 minutos, eu estou lá para atender o paciente, tal coisa. Mas a quantidade de vezes que durante a sessão o paciente diz uma coisa, eu digo, espera um instante, isso daí é assim? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google. Eu pego o tablet no meio da sessão e dou uma olhada, olha aqui, ó. Eu não sabia, mas olha aqui, é outra coisa, não é isso não. Caramba, isso é uma coisa tão prática, ajuda tanto. E o que ao mesmo tempo eu estou passando como mensagem? Eu
tenho dúvidas e gosto da minha ignorância, porque a minha ignorância abre as portas para o meu aprendizado. A entrevista exclusiva com o Dr. Francisco Daut da Veiga, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, permitiu entender de forma simples o tema família e tecnologia. As observações do Dr. Francisco Daut da Veiga ensinam, esclarecem e fortalecem, especial para a Rede Vida. Eu não quero que os meus filhos só saibam falar uma linguagem. Assim como você está interessada em aprender inglês para você ampliar sua zona de conforto e poder viajar, você precisa também aprender linguagens diferentes de comunicação. Nós estamos aqui utilizando várias linguagens ao mesmo tempo. Eu estou utilizando a linguagem verbal, o português que eu uso, eu estou utilizando uma linguagem de humorista, que eu sou mesmo, eu sou meio palhaço, isso é uma outra linguagem, eu estou usando a linguagem audiovisual, a linguagem corporal, eu estou falando várias línguas ao mesmo tempo com um intuito de me fazer compreendido, de me comunicar. Então, a mesma coisa serve para as crianças. Elas aprenderão o WhatsApp, que é um tipo de linguagem, e aprenderão a linguagem olho no olho, essa que nós estamos falando aqui, que é uma linguagem importantíssima, porque, caramba, elas vão ter que aprender isso. O negócio é o seguinte, ter filho é produzir um ninho para que as crianças fortaleçam suas asas e possam voar. Então, a finalidade do ninho não é aprisionar elas, é fazer com que elas fiquem fortes para voar e sair voando para o mundo. A ideia é, portanto, capacitá-las com a maior quantidade de instrumentos possíveis para que elas possam transitar confortavelmente, sempre dentro de sua zona de conforto, só que a zona de conforto cada vez maior. Agora, a última, então, para terminar. Então, para as crianças é boa essa tecnologia, porque, ao contrário do que os pais pensam, elas podem ser criança e podem continuar se desenvolvendo, crescendo, e até desenvolvendo a própria criatividade. Olha, você sabe, Gabi, uma coisa que eu estava pensando outro dia era o seguinte: a tecnologia possibilita hoje em dia as crianças a brincarem sozinhas. E criança que brinca sozinha é uma potencial leitora. Elas aprenderão uma outra linguagem, que é a linguagem da leitura. Caramba, você tem criança hoje em dia que tem acesso à leitura através do tablet. Eles podem ter, claro, tem aqueles filmezinhos, tá ótimo, tudo bem. Mas também tem a capacidade de você ter livro infantil dentro do tablet. E a leitura é uma linguagem que se aprende brincando sozinho. Então, brincar sozinho é importante, tanto quanto ter o relacionamento e interagir. São linguagens diferentes. Você não quer que a sua criança vá para vários lugares do mundo que tenha a maior liberdade de voo possível? Pois então ela vai precisar aprender várias linguagens. A linguagem do tablet, a linguagem do WhatsApp, a linguagem do carinho, a linguagem do chamego, a linguagem do olho no olho, a linguagem do brincar sozinho e de fazer amigos. É assim que a gente cria crianças independentes e autônomas para mandar na própria vida. É assim. A tecnologia pode ser uma vilã ou uma aliada. Tudo depende do ponto de vista. Para essa família, ela é super bem-vinda. É a tecnologia que mantém a Cláudia e a Luíse sempre conectadas. América, Europa, África, Ásia. O hobby da Luíse é viajar. Os países coloridos são os que ela já visitou. Mas a vontade dela mesmo é colorir o mapa inteiro, o que deixa o coração da mãe apertado. A Cláudia, que é engenheira de software, usa a internet a seu favor, para estar sempre em contato com a sua única filha. A tecnologia encurta as distâncias, dá mais liberdade para a Luíse e mais segurança para a mãe. A Luíse, ela faz viagens longas, às vezes fora o intercâmbio, que ela ficou quase um ano fora, ela também viaja muito para a Ásia, América do Sul, e aí ela passa muitas vezes quase 30 dias.
em áreas que preocupam, né? Não são áreas tranquilas. E poder ter um contato com ela, poder trocar uma mensagem, mesmo que você não fale, mesmo que ela não responda imediatamente, mas você saber que ela vai responder, que você vai dar algum tempo, ela vai responder e você vai ter esse contato com ela, eu acho que isso ajuda demais. Eu consegui ganhar muita liberdade, ganhar muita independência com essa experiência, sem a minha mãe ter que se afastar de mim, sem a gente ter que se afastar. A gente também não precisa estar o tempo inteiro próxima, que ela pode viajar, que eu posso viajar, e eu acho que a gente ficou até mais próxima por conta disso tudo. Mas a internet não ajuda só nas viagens. As duas moram juntas no Rio de Janeiro. Elas passam o dia todo no trabalho. Graças à tecnologia, conseguem compartilhar o que acontece durante o dia. E a gente não se fala só quando é necessário falar. Claro que isso facilita, mas a gente fala às vezes de coisas... outro dia eu fiz uma apresentação na empresa que eu achei que foi muito importante, foi muito legal. Eu quis compartilhar com a minha mãe. Eu consigo compartilhar os meus processos do meu dia, que não necessariamente tem a ver com ela, mas eu acho que é uma forma da gente estar mais juntas, sabe? Então, acho que sim, acho que ajuda sempre. O doutor Francisco Daut da Veiga explica que os pais devem mostrar aos filhos que a tecnologia é uma das linguagens e não substitui a presença. Você pode ter um relacionamento que seja, de fato, mediado pela tecnologia e você pode incorporar novamente, através da autoridade do saber, o seguinte: olha, na hora da refeição, ninguém pega celular. Na hora da refeição, a gente está... Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam inglês e quero que vocês aprendam o português. Então, eu quero que vocês aprendam línguas diferentes para transitar no mundo. Então, uma língua é o WhatsApp, outra língua é o olho no olho. Eu não vou deixar você ser uma pessoa que só fala o WhatsApp. Eu quero que você aprenda a língua do olho no olho. A gente, quando está junto, a gente não usa celular, a gente não usa micro para conversar. A gente adora programar viagens juntas, isso é um momento que para a gente é muito importante. É assim como várias outras questões. Então, eu adoro praticar esporte, a minha mãe adora caminhar, adora andar de bicicleta. Então, acho que a gente compartilha os nossos interesses e a gente tenta fazer com que esses interesses se encontrem. Faz parte, sabe, esse momento ali de você estar junto, nem que seja uma horinha na segunda-feira ou que seja um churrasco no sábado inteiro ou uma viagem que vai durar 15 dias. Um país pobre está doente, carente de ética e de beleza moral. A forma como o Dr. Francisco Daut da Veiga expôs o tema família e tecnologia abre novos caminhos de confiança, alegria e entusiasmo. Rede Vida, esperança sempre faz bem.